Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Luan e eu tô aqui para trazer uma novidade para você que tem o Redmi Note 5. Hoje, que eu tô gravando esse vídeo, dia 14/9, tá saindo a nova atualização dele para 1010 estável. E você confere comigo nesse vídeo o que mudou, se tá boa, a bateria tá boa ou não, e se teve algumas melhoras significativas. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar seu like se você gostar do vídeo e gostar do canal, beleza? Vamos ali para a mesa que a gente já mostra o que tem de novo nessa belezura aqui. Vamos lá então, pessoal. Eu atualizei ele e eu fiz o reset de fábrica, claro, para trazer ele sem bugs, tá? Normalmente quando você atualiza ele do zero, você pode trazer menos bugs, e se você fizer a atualização por cima do antigo sistema, pode trazer alguns bugs que podem atrapalhar a experiência de usuário. Eu fiz aqui, ele tá limpo, tranquilo, atualizei ele. De primeira, a gente nota o que? Quando a gente liga ele. Na 1010, esses ícones de cima, eles estão maiores, bem maiores que na versão anterior. Na versão 1009 estava bem menor. E agora centralizaram o relógio de vez. Desbloqueando ele, eu vou ativar aqui os sons, porque mudaram também os sons, tá? Ó, o som de bloqueio tá diferente e o de desbloqueio também. Ouviram? A velocidade da digital não reconheceu. Continua rápido, não teve diferença da versão 9. Quando a gente já abre ele aqui, a gente já nota uma diferença nos ícones. Facebook mudou o ícone, Instagram tá quadrado, teve algumas diferenças no tema. Não tá mais aquele tema mais arredondado as bordas, tá mais quadrado. Aqui é a maior diferença, na barra de notificação. Temos aqui o botão de volume, tá? Volume não, luminosidade, claro. E abaixando aqui a gente pode estar vendo o restante das opções com um tema muito mais suave e as opções aqui em cima que a gente vê normalmente na barra de tarefas. Opção já para ir direto para as configurações do sistema aqui. Aqui em cima, a gente clica, ele já abre as configurações. Abre aqui, certo? Aqui nas configurações, o que a gente tem? Sobre o telefone, temos o Android 8.1.0. Aqui, o patch de segurança do dia 1/9 de 2018 e a versão 10.0.1 estável. E a versão do meu é o SG, beleza? Aí aqui, não teve nenhuma outra diferença nessa parte. O que a gente teve mais diferença foi a barra de notificação. Aqui na lateral do volume, agora é aqui que diminui. A câmera. Muitos disseram que teria 4K na câmera, mas não foi o que aconteceu e não foi o que a Xiaomi fez. Na hora da gravação, a gente não tem a opção de 4K. Se a gente vir aqui configurações e descer aqui, a gente só vai ter a opção, deixa eu dar um foco aqui para vocês, Full HD, 1080p 60 fps ou 30 fps. Não foi liberado o 4K. Eu já desabilitei várias funções, estabilização de imagem também não ativou. Não sei se a Xiaomi vai lançar o 4K para esse aparelho. Ele tem suporte, só que a Xiaomi está impedindo isso, beleza? De primeiro momento, o que eu já senti no aparelho é que os aplicativos estão abrindo muito mais rápido. Vou fazer uma panorama para vocês verem. Os aplicativos abrindo, ó. Já estão abertos também, né? Claro. Alguns eu uso, todos abertos, abrindo bem rápido, sem lag, sem demora. E tá bem mais fluido que a 1009, beleza? Eu já estava usando há uns 3 meses a 1009 e já estava ficando bem decaída. Com o tempo estava perdendo um pouco de desempenho, eu não estava gostando. Já veio todo o desempenho de volta no aparelho com essa atualização. O que a gente também notou, que a Xiaomi falou que ia trazer, era o que? O desbloqueio facial. Era para estar aqui. Não tem desbloqueio facial na versão 10.0, pessoal. A Xiaomi disse que ia trazer, mas não trouxe. Para a gente estar ativando o desbloqueio facial, temos que mudar a região do aparelho para a Índia. A gente vem aqui em região, dá um Enter, procura a região e muda aqui para a Índia. Ó. Vou mudar para a Índia. Agora a gente volta aqui, ó. Bloqueio. Adicionar dados faciais. Segunda opção aqui em cima. Agora já tem o desbloqueio facial. Só que isso daqui não muda nada. Só vai mudar aqui, ó. Ele instala alguns aplicativos quando você coloca a Índia, ó. Teclado indiano, Mi Community, essas coisas, tá? Eu vou voltar pro Brasil porque eu não uso muito essa função, porque normalmente quando ele liga a tela ele já fica desbloqueando sozinho quando eu tô perto. Eu não quero isso. Além dessa suavidade que o sistema trouxe também, a gente tem também um modo novo que eu descobri aqui, que eu não sei exatamente se tinha na outra versão. É aqui, ó, configurações adicionais, modo empresarial. Eu nem cheguei a testar esse modo. Vamos ativar aqui e a gente já descobre junto. Ó. Insira o seu código corporativo juntamente com o código de licença para ativar o modo empresarial. Depois disso, serviços empresariais personalizados serão ativados. Eu não sei se isso funciona no Brasil ou não, tá? Aqui tem como escanear o código QR, só que aqui não tem. Eu não tenho código para estar ativando isso, beleza? Vamos ver o que ele faz, esse código empresarial.
Tá tudo em chinês, eu não vou ter informação de imediato para vocês. Já no armazenamento, não teve muita diferença, tá? O sistema ocupa o mesmo espaço, não teve diferença nenhuma para o outro. Instalei todos os meus programas, ficou na mesma média que eu estava usando. Ainda continua com essa função de tela infinita, a gente pode, por gestos, claro, a gente pode estar alterando por gestos. A gente está funcionando, ó. Ele está ensinando a gente aqui como funcionam os gestos. E segurar para trocar e tal, puxar para voltar. Eu acredito que esteja mais fluido. Vamos conferir isso daí, porque na 1009 estava terrível isso aqui. A gente puxava o aplicativo, não voltava, ficava enroscando e a animação estava bem péssima. Ó, essa animação aqui, ó, que eu digo, agora não está acontecendo, mas é primeiro, ó, ele dá uma enroscada no aplicativo na hora de jogar para fora, ó. Eu não sei se é a animação que é bugada, mas reparem, ó, ele dá uma travada no aplicativo, entendeu? E às vezes falha um pouco para voltar ao aplicativo. Então normalmente eu não uso. Eu tinha me acostumado a usar ela, mas eu parei por conta desses bugzinhos chatos e da praticidade do botão que eu já estou bem acostumado. Na questão da câmera, houve uma melhora significativa na câmera frontal. E na parte do retrato, eu vi que está travando menos na hora de a gente alternar. Quando a gente estava alternando o modo retrato, estava enroscando toda hora. Agora já não acontece. A gente alternava, já dava aquela travada e não ia de jeito nenhum. Se a gente colocar frontal aqui, a gente consegue ver. Eu vou tirar uma foto aqui e a gente já testa aqui, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A frontal ela já está bem melhor que na outra versão. O que acontecia na outra versão? Se você deixasse o modo retrato ativo e você tirasse a foto, ela estourava todo o fundo, ficava muito branco. Também não está acontecendo mais isso. Vamos tirar uma normal aqui para a gente ver. Ó, com o HDR ativo, o que acontecia? Esse HDR aqui ativo em automático, quando ele tirava a foto, ele já jogava o Beautiful automaticamente em você, mesmo se você tivesse deixado desativado aqui, beleza? Ó, vamos dar uma olhadinha na foto que a gente tirou aqui. Ó, é claro que eu tô contra a luz aqui, mas ele expôs bem por conta do HDR, tá pegando bem legal a foto. Ó. Dá uma olhadinha aqui. Dá pra ler bem a Sony aqui escrito, tudo. Claro que tá ao contrário a foto, né? Esqueci de tirar isso. Na câmera a gente não tem nenhuma função nova, tá tudo igual, não mudou nada. Temos as mesmas proporções, mesmas coisas. O que eu esperava mais mesmo era a função 4K que não veio para esse aparelho. É uma decepção para quem estava esperando isso daí. Temos a troca aqui do Wi-Fi, inverter o local aqui. Antes era para cá, o sinalzinho do Wi-Fi, agora tá para cá. No Wi-Fi tá demorando um pouquinho para estar reconhecendo quando você chega em locais novos que você já tem a senha. Por exemplo, eu saio da minha casa e vou pro meu serviço. Lá eu já tenho a senha do Wi-Fi, ele tá demorando a conectar quando eu chego lá. E em casa a mesma coisa. Isso provavelmente aconteça de ser corrigido nas próximas atualizações, se a Xiaomi tomar conta disso, né? Porque se ela for deixar o Android para lá cheio de bugs, é melhor não nem atualizar. Porque o Android ele tá durando muito a bateria desse aqui, muito mesmo. Eu carreguei ele hoje, fui para o serviço com 85% de bateria. Atualizei ele com 2% de bateria, formatei e não carreguei ele e tô com 63 ainda, 7 horas e 48 minutos da noite. A bateria tá durando muito. Eu tô com 2 horas de tela com 20% de bateria. Então tá numa média legal e eu já tô com todos os meus aplicativos instalados aqui, que eu uso diariamente e ficam em segundo plano. O Facebook tá com uma velocidade razoável na hora de abrir, não tá travando na hora que a gente desce. Claro que vai depender da internet na hora de carregar, mas a gente não tá tendo travamentos. O Force Close do Instagram parou, tava dando muito Force Close, a gente carregava aqui, travava, fechava o aplicativo. Eu não sei se era do Instagram, se era da MIUI, mas eu atualizei e parou. Eu vou dar uma panorâmica da opção configurar para vocês, mas não mudou praticamente nada, tá? Temos aqui que subiu para cima, redes móveis, tá a mesma coisa, Dual 4G, tal, não alterou nada. Wi-Fi, tá a mesma coisa, não teve modificação nenhuma, é a mesma coisa de sempre. A única coisa que eu vi que mudou foi na parte de configurações adicionais, que teve aquele modo empresarial adicionado, tá? E o restante você não vai sentir muita diferença, você vai sentir o sistema mais fluido, claro, só que se você espera grandes modificações, funções maravilhindas novas, você não vai ter. Se você quiser baixar essa ROM, eu vou estar deixando o link aqui na descrição. Lembrando que é só para o Redmi Note 5. Ó, a versão que eu estou aqui é a versão SG, o final. Então dá uma conferida se a sua versão é essa, antes de estar atualizando, ou é a SH. Confere se essa versão bate, tá? Senão você pode ter problemas durante a atualização e dando hard break no seu celular, beleza? Se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. E se vocês quiserem um teste de jogos com essa versão da MIUI, deixa seu like também e se inscreve e comenta aqui embaixo, beleza? Meu nome é Luan, eu agradeço por terem assistido esse vídeo e até a próxima!